Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos aqui, isso aqui a gente bem conhecemos, mas tem algumas coisas aqui em Jó que é bom a gente lembrar. E toda a Escritura ela foi divinamente inspirada para nos ensinar. E aqui esse texto aqui que nós vamos ler tem alguns ensinamentos bons para nosso aprendizado nessa noite. Jó capítulo 1, começar do versículo 1 em diante. Que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então Jó era um homem sincero diante de Deus, reto, dava na retidão, e temente a Deus. E o que era mal, ele passava bem longe, se desviava. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, total 10. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois. Então tinha 1.000 e 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então já era um homem muito rico, né? Tinha muita gente trabalhando para ele, tinha muito gado, variedade, né? Ovelhas, jumentas, bois, camelos, e por aí vai. E muita gente trabalhando. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidava as suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. Tá? 7 filhos, 7 camaradas faristas. Eles iam fazer festa, iam na casa de um, iam na casa do outro. Chamava as irmãs também. Eu vou pular um pouquinho aqui. E eu vou agora para o versículo 6, que aqui começa a história. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás se apresenta a Deus e Deus pergunta: de onde tu vem? Está lá na terra, né? Estava passeando. Quer dizer, estava fazendo uma bagunça, né? É o que ele faz. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, presta atenção nisso, que Deus está dizendo, ninguém há na terra. Esse homem era único. Único no sentido, né? De obediente, de integridade. Tinha ninguém igual a ele, não. Isso o próprio Deus falando.
A coisa séria, já imaginou? Deus olhar para alguém e dizer, não há ninguém igual esse aí. Seria como esse mistério. Então, continuando aqui. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde ou à toa? Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Aqui nós vemos a queixa de Satanás, né? Eu disse, você viu meu servo Jó? Tem ninguém semelhante a ele na terra, na integridade, no temor, na sinceridade, e se desvia do mal, que é mal ele não entra. Aí o diabo disse, mas não é à toa que ele faz isso. Tu cercasse a ele tudo que ele tem. Tudo que ele tem, tu está abençoando. O homem só vai crescendo, o gado dele só aumenta. Então, por isso que ele anda nessa integridade toda contigo. Isso quer dizer o quê? Lembra o que o diabo estava fazendo? Estava passeando pela terra. E com certeza, quando ele chegava ali naqueles limites que pertenciam a Jó, e via toda aquela beleza que Deus estava fazendo, abençoando, ele ficava ali atraído para fazer a bagunça dele. Ele não podia, porque Deus tinha cercado. Estava debaixo da proteção de Deus. O diabo não poderia tocar. Por isso que Pedro, lá na carta dele, ele fala, né? Vigiai, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Só que quem está numa vida de comunhão com Deus, está cercado por Deus, está protegido por Deus, abençoado por Deus, e o diabo não toca. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não toca. O Jó estava em plena comunhão com Deus, em completa intimidade. O maligno chegava ali e dizia, esse cara só está crescendo, só está se abençoando, não posso fazer nada aqui. Só que o diabo também não estava interessado, o diabo ele não está interessado em jogar a pessoa na miséria, não está interessado em colocar a doença, nós vamos ver isso aqui. O diabo só tem um interesse no ser humano, só que com esse interesse ele acaba fazendo várias coisas para atingir o seu objetivo. E aqui ele faz essa queixa a Deus. Versículo 11 ele diz, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o interesse do diabo. O interesse do diabo não era que Jó ficasse pobre. O interesse do diabo não é que Jó passasse por dificuldade, perdesse o que tinha. O interesse é ele perdendo, ele vai blasfemar de Deus na cara de Deus. Irmão, esse até hoje é o interesse dele, que nós venhamos no momento de dificuldade, venhamos nos revoltarmos e venhamos blasfemar, falar palavras contra Deus. Venhamos falar. Lá no livro de Malaquias, Deus diz que o povo de Israel falaram palavras duras com ele. E quais foram as palavras duras daquele povo? Eles disseram assim, os que não servem a Deus estão vivendo melhor do que nós. Está sendo em vão a gente buscar a Deus.
Isso foi duro diante de Deus. E às vezes é isso. Se você olhar os pecados de Israel no deserto, Israel não pecou no deserto, não foi se prostituindo, não foi com idolatria, não. Quando ele estava no deserto, o pecado foi murmuração, palavras que levavam a desacreditar de Deus. E por causa disso, muitos ficaram impedidos de entrar na terra prometida. E alguns perderam a vida no deserto, como foi o caso de alguns foram picados por serpentes, porque blasfemavam. É aquela questão, né? A luta está grande, aí você começa a ficar revoltado. E revoltado você abre a boca para dizer o que não deveria. Eu estou indo na igreja, não está adiantando nada, não está mudando nada, estou perdendo meu tempo. Tem gente aí que não está nem aí, está melhor do que eu. A pessoa começa a falar isso. O maior cuidado. E o diabo aproveita justamente isso. Então o diabo disse, não, ele é fiel a ti, ele é tudo isso que você está dizendo. Por quê? Não é à toa, você está abençoando ele, você está dando de tudo, a riqueza dele está aumentando. Agora, tira isso dele, para ver se ele não blasfema. Então o interesse do diabo não era deixar Jó pobre, não era destruir a família de Jó, mas sim, isso que ele fez era justamente para atingir o objetivo maior dele. O objetivo maior era o Jó blasfemar contra Deus, porque aí perdia a comunhão com Deus, aí o diabo tinha livre acesso à vida do Jó. Que olha o que continuando dizendo, continuando aqui lendo, versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, o diabo ele diz o seguinte, versículo 11: mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contigo. O primeiro pedido do diabo aqui é: vamos destruir o que ele tem, vamos jogar ele na miséria, vamos acabar com o que ele tem. Aí você vai ver se ele vai continuar fiel, se ele não vai se revoltar. Aí Deus faz isso. Então tudo bem, toca em tudo que ele tem. O que era que tudo ele tinha? Riqueza, família, estava tudo bem. Estava tudo bem, cheio de saúde, fazendo festa, riqueza, tinha tudo. Aí diz assim, e disse o Senhor, versículo 13: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para trazer-te a nova. Tá, aqui vem o primeiro prejuízo. Os filhos de Jó estavam festejando, estava em festa. Enquanto isso, o diabo disse: já vou tocar aqui nas riquezas dele. Aí o diabo trouxe o quê? Pegou uma outra nação que vieram contra. Aí eles só não roubaram aqui os bois e as jumentas, mas eles mataram também todas as pessoas que trabalhavam para Jó. Houve uma grande matança ali. Então quer dizer, aqui você vê a destruição, aqui você vê aqui é bem o mundo do crime, né? Roubalheira e morte. Crime. Os caras vieram ali, deram de assalto, e naquela época tinha muito disso, das pessoas invadirem a terra dos outros e matavam as pessoas e levavam o que tinha. Eles viviam nessas batalhas, você vê isso na época de Davi acontecendo. O próprio Davi, quando ele foi obrigado a sair de Jerusalém, de Israel, por causa da perseguição de Saul, ele foi morar com o pessoal que era inimigo de Israel,
E ele ficava fazendo esses saques para dar riquezas lá para o cara, senão ele ficava lá. Por isso que Deus depois disse, ó, você derramou muito sangue. Não foi só em guerra, não, foi às vezes invadindo terras de outras pessoas. Continuando aqui. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Sempre ficava um para trazer a nova, o resto morria todo. Aqui o diabo já usou fogo, já não foi pessoas. Você vê a ação do diabo, né? Uma hora ele usou pessoas que veio lá, o povo, invadiram e tomaram ali, mataram o pessoal e levaram os bens. Aqui agora desceu fogo do céu, ele diz assim. Esse fogo estava meio esquisito, não era? Não era bem de céu, não. Aí diz assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu. Só escapei. Fogo de Deus, não tinha nada de Deus. Mas uma coisa aqui é certa, né? Tudo que aconteceu aqui com Jó, lá na frente nós vamos ver Jó dizendo assim: Deus deu, Deus tirou. E às vezes os pregadores dizem assim: o Jó não teve entendimento, o diabo estava fazendo uma bagunça e ele colocou na conta de Deus. Mas o próprio Deus assume isso aqui na conta dele. Por quê? Porque Jó era uma pessoa que andava com Deus, não tinha culpa nenhuma. A Bíblia diz que maldição sem causa, ela não existe. Tem que ter uma causa. No caso de Jó não tinha. O próprio Deus diz que Jó foi atingido sem causa. Então teve uma permissão de Deus. Teve uma permissão. Depois no final do livro, se escreve realmente como isso vindo de Deus. Não o que Deus estava fazendo, o que estava fazendo era o diabo. Mas o diabo só estava fazendo aquilo porque Deus permitiu. Aí alguém pode dizer: mas por que Deus permitiu tamanha coisa com uma pessoa tão fiel? Deus é soberano, a vontade dele é soberana. Ele sabe de tudo. E outra coisa, Deus, ele não se preocupa de ver alguém perder algo, se está andando com ele, porque ele tem o poder de dar muito mais que aquilo. O que Jó perdeu, Deus sabia. Ele vai perder, depois eu dou. O diabo vai perder o tempo. A única coisa que Deus fez ali, mostrou para o diabo que tinha gente fiel que não ia render-se a ele, que era o que o diabo queria. Aí diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, aí já vem outro grupo de povo, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Você veja bem, é uma coisa que quase não se observa quando se lê isso aqui, né? Que aqui o prejuízo não só era material, que o prejuízo também humano. Porque nós lemos lá no início que o Jó tinha muita gente trabalhando para ele. E agora essa muita gente estava sendo morta também. Então, além de roubar os bens, também matava os trabalhadores. Então ficava meio difícil. Deixaram ele sozinho. Estavam deixando ele sem nada mesmo. Era a obra de Satanás. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, olha agora usando a natureza, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Lembra, sempre escapava só um.
Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó continuou firme. Deus é Deus, Deus é bom, Ele me deu, agora Ele tirou. Aí volta aquela conversa: não, quem tirou foi o diabo. Realmente, quem fez toda a bagunça foi o diabo, mas foi por ordenança de Deus. Se Deus não tivesse dado ordem, permissão, não teria acontecido nada, porque o diabo não podia tocar em Jó se Deus não permitisse. Mas aí Deus disse: não, o Jó vai continuar firme comigo, ele não vai retroceder. E o Jó continuou, adorou a Deus, ainda disse: bendito seja o nome do Senhor. Se fosse o crente de hoje, estava assim: cadê tu, Deus? Sou tão fiel. O que é que eu estou fazendo de errado? Se bem que a gente olhando, quando a gente lê todo o livro de Jó, nós vemos que muitas vezes o Jó também questionou nesse sentido: Deus, mas por que eu estou passando isso? Me diz, por que eu estou tão afligido? Tem uma hora até que o Jó diz assim: se eu estivesse diante de Deus, eu ia expor o meu caso, eu ia me encher de palavras e perguntar para ele o porquê. Só que quando ele chega diante de Deus, o discurso muda, né? Que aí ele vê a grandeza de Deus, ele vê o poder de Deus, e ali ele compreende que Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo. Ele não tem como questioná-lo, não tem como. Ele pode todas as coisas, e se ele permite algo, que essa mensagem no final é isso que nós vamos entender, se Deus permite, porque Deus pode mudar. Agora, cabe o homem não perder a bênção, não sair do caminho da bênção, que a bênção não se desvia, ela está num caminho único, está numa linha reta. Então, se eu me desviei, ela não vai se desviar para me alcançar, ela está na retidão. Vamos para o capítulo 2, que vem o segundo tempo. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há semelhante a ele. Então Jó, apesar de tudo, agora me vem aquela palavra que Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar na fartura, eu posso estar na necessidade, posso estar onde estiver, mas com Deus eu posso todas as coisas. Eu passo qualquer situação e não vou sair da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Ele era um homem muito rico, um homem que só tinha riqueza. Até esse momento aqui, o Jó só tem desfrutado de bênçãos. O Jó só tem desfrutado de riqueza. Agora ele estava conhecendo o outro lado. Imagina, o homem tinha muita gente trabalhando para ele. Era aquele homem que tem sempre pessoas aos seus pés fazendo o que ele precisa. Tudo que ele precisar tinha alguém para fazer. Agora não, ele está sem ninguém. Está sem ninguém, não tem mais ninguém, está sozinho. E tinha muitos amigos também, só que os amigos sumiram, né? Aí diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Ou melhor, e disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Isso aqui nós devemos guardar, né, irmãos? São qualidades que nós temos que ter: temor a Deus, sinceridade na nossa vida com Deus. Sinceridade, é até bom lembrar que sinceridade não é estupidez, né? Tem gente que confunde estupidez com sinceridade, né? Tem gente que é estúpido para danar.
Uma pessoa errou com ela, ela solta os cães, a onça, o leão, tudo que é bicho em cima do cara. Aí depois diz: eu sou sincero. Sincero nada. A sinceridade que está falando aqui é a sinceridade de uma vida com Deus, uma vida verdadeira com Deus, não uma vida aparente, é o cristão de aparência. Cristão sincero, sinceridade é comigo, na minha comunhão com Deus, não aquela coisa de alguém às vezes errou comigo, aí eu parto para cima na maior grosseria e depois digo: não, eu sou sincero. Às vezes isso é grosseria, porque às vezes o cara que diz que é sincero para falar besteira quando o outro erra, quando ele erra ele não quer admitir. Essa sinceridade para com os outros, né? Às vezes na verdade a pessoa é bem estúpida. Continuando aqui, né? Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Você veja bem, o primeiro tempo, vou colocar assim, o diabo pediu para atingir os bens, o que ele tinha: dinheiro, riquezas, família. Olha só isso. Olha onde foram os atalhos. Nas bênçãos materiais, nos bens materiais, na família, e agora ele pede o quê? Vai atingir ele na saúde. Isso aqui tem ensinamento para a gente, irmão. Para a gente que o nosso Deus, Ele tem a bênção para nós na família, nas finanças e na saúde. Mas do outro lado também tem o diabo, que tem a bagunça dele para agir nos três setores também. Mas vamos à frente. Aí diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Você veja bem as palavras do diabo. Quem está fazendo a bagunça na vida do Jó? Satanás, não é isso? Mas ele diz assim: estende tuas mãos, como se fosse Deus que estivesse tocando. Mas por que o diabo está dizendo isso? Porque o diabo, mesmo que fosse ele tocando, mas ele só estava tocando na vida do Jó porque por permissão de Deus. Lembra quando Davi mandou, quando ele adulterou com a mulher de um camarada, e ele manda o cara para frente da batalha e diz: coloque ele na frente para que o inimigo mate ele. Ele queria o cara morto. E aquele homem foi morto. E quando Deus cobrou de Davi, Deus disse: Davi, foi você que matou ele. Mas Davi estava no palácio, o cara estava lá na guerra, quem matou foram os inimigos. Mas foi por causa que Davi mandou colocar ele na frente. Então Deus colocou a culpa em Davi: a culpa é sua. Você é o responsável por essa morte. A mesma coisa é aqui. Deus está assumindo a responsabilidade, porque não tinha como o diabo tocar naquele homem, porque aquele homem era fiel, era temente a Deus, aquele homem não tinha nada com o diabo e tinha tudo com Deus. Então o diabo só podia tocar nele se Deus permitisse. Porque é diferente quando uma pessoa está no pecado, aí está na mão do diabo mesmo, o diabo faz a bagunça. Mas aqui não, aqui o cara não estava em pecado nenhum. O cara não tinha cometido nenhum delito, nenhum erro. Então o diabo não tinha não tinha como. Tanto é que a queixa do diabo lá atrás também como você cercou ele, tudo que ele tem, e abençoou, tudo que ele faz prospera, o gado dele aumenta. Em outras palavras, não tem como eu tocar, tu estás guardando ele, tira a tua proteção, deixa eu entrar. E aí Deus diz: tudo bem, pode. Toca lá em tudo que ele tem, só não toca nele.
Agora o diabo fez isso, arrancou tudo que Jó tinha e Jó continua firme com Deus, fiel a Deus. Aí o diabo diz: ah, não, eu tenho que fazer esse cara blasfemar, eu tenho que acabar com essa comunhão. Se tem uma coisa que vai incomodar o diabo, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa fidelidade com Deus. O diabo não está nem preocupado se a gente somos crentes, se a gente frequentamos igreja ou não, se é pastor, se é obreiro, se é isso, se é aquilo, membro de igreja. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com quem tem comunhão com Deus, porque ele sabe que esse ele não pode tocar. É quem tem comunhão. No caso aqui tinha comunhão, ele não podia. Ele disse: não, mas espera aí, eu tenho que arrumar o meu, eu tenho que convencer Deus de permitir que eu toque para fazer esse cara blasfemar, porque se blasfemou, já era, está comigo, está na minha mão. Ele não tinha como chegar até Jó, a não ser com permissão de Deus. E aí ele vai e toca na vida do Jó. Estende, pois, a tua mão e toca ali nos ossos da carne, e verás se não blasfema na tua face. Você veja bem que no versículo 3, Deus diz a ele assim, no finalzinho, que ele fala que de Jó é temente, descreve ele diz: e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Deus diz: tu me incitaste para agir contra ele. Por quê? Porque Deus permitiu. Até então Deus só tinha abençoado Jó. Jó só tinha conhecido bênçãos de Deus. Agora o Jó estava conhecendo a ação do diabo na vida dele pela permissão de Deus. E sem causa, porque Deus diz a consumir sem causa. O próprio Deus está falando isso, né? Não é o outro não. Então o próprio Deus está dizendo que não tem causa aqui. Aí disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a sua vida. Quer dizer, está nas tuas mãos, faz o que quer com ele. Só tem uma coisa: você não pode matar. O diabo, ele é limitado. Ele não pode fazer o que quer na vida daquele que é de Deus. Mesmo que Deus dê permissão, mas ele só vai até onde Deus permitir. Irmãos, e é muito sério isso aqui. Porque quando a gente lê, e vocês conhecem bem a história, se você só lê, tudo bem, a história de Jó, que sofreu, passou por isso, que é sincero, mas quando nós paramos para entender, para pensar, um homem que só tinha riquezas, perde tudo. Meu irmão, tem pessoas aí que por perder alguma riqueza deu cabo da própria vida. A pessoa entrou em desespero, não é verdade? De vez em quando, o cara às vezes não perdeu nem tudo, o Jó que perdeu tudo, e era muita riqueza, e ele perde tudo, a matança do povo que trabalhava com ele. Mas aí que está, tudo bem, não, mas perdeu riqueza, pode se levantar, mas ele perdeu de uma só vez 10 filhos, 10 filhos morreu num só dia. Você já imaginou isso? Quantas mães não estão aí em depressão porque perderam um filho? O cara perdeu 10 filhos de uma só vez. 10 filhos, dá para imaginar? E um cara desse não está revoltado contra Deus. Ele disse: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sempre será bendito. Aí quando a segunda vez, aí o diabo vem e toca, e o que acontece, né? Versículo 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, que coisa séria, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. A mulher
desesperou, se revoltou. E você vai falar o que de uma mãe dessa? Ela tinha perdido 10 filhos. É fácil a gente acusar essa mulher, né? Nossa, mulher louca. Mas se a gente tivesse no lugar dela, a mulher perdeu 10. Imagina só, vamos pensar nisso. Ler a Bíblia é pensar. Aqui é a mulher do Jó. Ela viveu na riqueza. O marido dela era muito rico. Aquela mulher tinha de tudo. Os filhos alegres, festejando. Imagina quanto essa mulher vivia feliz. Tinha de tudo. E olhava para os seus 10 filhos, que já eram adultos também, fazendo festa. É que maravilha, está tudo bem, família está bem. Prosperidade, respeito. De repente essa mulher, ela vê os 10 filhos morreram de uma só vez. Todos os bens materiais perderam. E ela agora virou miserável. Não tem mais nada. Agora ela olha para o marido está cheio de chagas, que ela olha, esse cara vai morrer. Sofrimento. Perdi meus filhos. Quer dizer, essa mulher estava com a dor da perda dos 10 filhos. Da perda dos bens. Das pessoas que viviam com eles, trabalhavam para eles. E agora ela vê o marido que ele diz, vai morrer também. Bom, ele ainda estava com saúde, mas agora já está nessa condição. Ela disse, amaldiçoa Deus e morre. Não tem mais nada, não. Deus não fez nada. Só que quando ela fala isso, aí diz assim, versículo 10, mas ele me disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Irmãos, às vezes a gente só sabe receber o bem de Deus. Mas quando enfrentamos uma luta, Deus permite que enfrentamos, ficamos revoltados. E quantos cristãos já se revoltaram? Eu não vou mais na igreja que eu estava indo. Tudo bem, eu falei, estava tudo bem, mas agora surgiu uma luta aí. Eu não quero mais saber. O Jó não, o Jó permaneceu firme, permaneceu fiel. E o que aconteceu nisso aqui? Capítulo 42, para a gente encerrar, fechar. Você já conhece? Capítulo 42. Versículo 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs. Então ele tinha uma família aí, uma parentela, irmãos e irmãs. E todos quanto dantes os conheceram, amigos, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Aqui parece, né? Lendo assim, parece que Deus é o mal da história e os amigos são os bons da família, né? Porque diz que eles vieram e consolaram do mal que Deus tinha lhe enviado. Então nós vemos aqui mais uma vez a Bíblia, a própria Bíblia, colocando tudo que aconteceu ali na conta de Deus. Está dizendo consolar de todo o mal que Deus enviou. Mas não foi o Satanás que fez? Não foi Deus, foi o Satanás. Realmente foi o Satanás. Mas com a permissão de quem? De Deus. E uma permissão sem nenhuma causa, segundo o próprio Deus. E quem vai dizer o contrário, se Deus falou? Então você veja bem. Aí vem a parentela, aí vem os amigos.
Se fosse o crente, aquele crente, o crente frio, o crente de hoje, ele ia dizer o que se passasse por uma situação assim? Ele ia dizer: eu não vou mais na igreja não. Não adiantou nada. Eu perdi tudo. Eu perdi até a minha saúde. Se não fosse minha família e meus amigos, eu estava lá morto. O cara ia ver dessa forma, né? Porque se você olha aqui, parece que é a família que está resolvendo a situação. Só que o versículo versículo 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, antes tinha 7, 6.000 camelos, olha, aumentando tudo em dobro, 1.000 jumentas, ou melhor, 1.000 juntas de bois, antes ele tinha 500, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então ele teve agora 7 filhos, como tinha antes, e mais 3 filhas. Mas aqui tem algumas coisas para a gente dar atenção. Primeiro, os amigos de Jó, os parentes, para ele se levantar, trouxeram dinheiro, trouxeram ouro, trouxeram dádivas. Mas eles não trouxeram, não foi a bondade deles. Ah, que povo bom, não foi. Ali foi Deus abençoando, foi o mover de Deus. Foi o mover de Deus para restaurar o estado de Jó. Outra coisa que tem aqui, Deus lhe deu 7 filhos e 3 filhas. Eu pergunto para você, quantos anos leva para um casal ter 10 filhos? Por que eu faço essa pergunta? Se todo ano nascer um filho, pelo menos vai levar aqui uns 11 anos, né? Porque vai ter aqueles espaços, gravidez, aquela coisa, colocando por baixo. Que 9 meses para a criança ser gerada, a primeira. Aí ela nasce, depois de 9 meses. Aí leva um tempinho, daqui a pouco. Aí vamos dizer, a mulher engravidou de novo. Vai levar mais tempo. Por exemplo, eu e a minha irmã, a gente tem diferença de um ano para outro. Foi em cima a coisa. Agora 11 filhos. Mas o que tem a ver isso, pastor? Você entenda bem. Quando Jó perdeu a primeira família e perdeu todos os bens, Jó já era velho. Porque os filhos eram adultos. Então ele não era mais jovem. Porque ele tinha 10 filhos. Para esses 10 filhos nascer, então levou anos. Então ele não era mais jovem quando ele perdeu os filhos, já que os filhos eram adultos. Quando a mulher de Jó vê os filhos delas tudo mortos, os bens todos perdidos, e eles já não são mais tão jovens, ela jamais imaginaria que ela ia novamente ter 10 filhos. Mas mesmo assim, vamos dizer, nessa circunstância, a pessoa diz, nasceu mais 10 filhos, envelheceu mais também. Os primeiros filhos, você teria a esperança de ver os netos, até, dependendo, os filhos dos netos, né? Os bisnetos, essas coisas. Mas esses filhos mais velhos morreram. Essa geração, esse menino agora, essa turma agora é muito novo e o camarada está velho. Então aquela coisa, tudo bem, estou vendo os filhos, tenho uns 10 filhos, mas eu vou criar esses meninos até eles crescerem a ponto de se casarem e gerarem filhos, e eu já era. Se fosse dos primeiros, poderia. Aí o que aconteceu aqui? Versículo 16.
E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então Deus não só deu a riqueza de volta, Deus não só deu filhos de volta, Deus deu mais anos para ele desfrutar daquilo, porque ele tinha perdido. Porque se Deus der só os filhos, ele já estava velho, poderia até levar aquele tempo ter aqueles filhos, mas ele não ia ter o prazer de ver aqueles filhos se casar, gerar, já estava velho, ou estivesse muito velho também quando isso acontecesse. Não, Deus acrescentou anos de vida. Qual que é o resumo dessa mensagem para nós nessa noite? O resumo é: Deus restaurou família, Deus restaurou vida financeira, bens materiais, Deus restaurou saúde. Então, onde é sua necessidade? Família restaurada? Deus é um Deus que restaura a família. É saúde? Deus é um Deus que restaura a saúde. É bens materiais? Deus restaura também. Agora, qual o segredo? É nunca perder a esperança e nunca deixar a comunhão, porque o Jó permaneceu firme, permaneceu fiel. Permaneça fiel a Deus. Não importa o que você perdeu ou que precisa ser restaurado, Ele tem o poder de restaurar. Tem gente que diz assim: eu era uma pessoa de saúde, mas ultimamente eu perdi, não tenho mais. Deus é um Deus que restaura a saúde. Minha família estava tudo bem, mas houve uma confusão, naquele dia não é mais a mesma. Deus é um Deus que restaura a família. Deus é um Deus que restaura a família. Você pode crer nisso. Continue firme, não deixe revolta entrar no coração, a ponto de você vir com palavra blasfemar. Continue firme com Deus. Já tive uma vida muito boa financeira, as coisas estão difíceis. Deus é um Deus que restaura a vida financeira. Amém, Jesus? Amém. Agora temos que manter-se firme com Ele. Foi o segredo de Jó. Bom, era isso que eu tinha nessa noite para você.